Vamos pra frente e não vamos desistir, porque o nosso lema aqui é lutar e resistir pela demarcação, pelo futuro da nação, pra defender a nossa história e a nossa tradição. O povo indígena sofre, o nosso sangue escorre, vários tiondaros morrem buscando dias melhores, mas a luta continua e nunca vai parar. A cada queda levantamos como assuntos pra lutar. O rap foi uma ferramenta importante para nós, né? Até para resistências indígenas. Inclusive tem vários guaranis também que fazem rap. Quem você acabou de ouvir no começo desta reportagem é Juliano Fernandes, cantor indígena da aldeia Araçaí. Matireru Njuruapu Juliano, Nhandepo Matireru Kuramirim, Areco 22 anos, e Coapu Ticuringue, Coatecoapu Emaui, Tujaico Tecoambueg Ajurite. Você provavelmente sabe que o Brasil foi colonizado pelos portugueses em meados de 1500. Porém, em setembro de 2023, os direitos dos brasileiros originais ainda estão em discussão. De acordo com o censo de 2022 do IBGE, estima-se que no Brasil haja aproximadamente 1.700.000 indígenas. Então, espera-se que a cultura indígena seja muito presente nas nossas vidas, certo? Você já se perguntou o quanto as manifestações culturais indígenas estão presentes no nosso país, seja na culinária, dança, música, literatura, linguagem ou religião? O indígena e autor Olívio Jecupé é um autor de sucesso que busca espalhar o ponto de vista indígena por meio de sua escrita. Eu sempre falo que eu iniciei minha carreira como escritor em 1984. Eu era garoto, né? E naquelas épocas eu gostava muito de ler os livros de Leonardo Boff, que era um grande intelectual na época da teologia da libertação. E eu li aquilo e falei, nossa senhora, mas minha cabeça ficava muito inspirada e eu não sabia por quê. E daí, lendo esses livros, que eu acredito muito que foi muito importante, eu comecei a escrever. Daí um dia eu fui ver, já tinha 500 e poucas páginas escritas. Foi passando o tempo e eu acreditando que um dia eu ia publicar um livro. Não tinha experiência, então eu era garoto, naquela época no interior do Paraná, é muito difícil. E daí eu lancei meu primeiro livro em 1993, um livro de poesia. E através desse livro, aí eu fiquei contente, porque daí eu oficializei que eu era escritor mesmo, porque eu tinha um livro na mão, porque todo mundo acha que escritor tem que ter livro na mão. E eu não tinha, eu só escrevia. E aí eu fiquei contente, daí comecei a divulgar, dar palestra. Olívio destaca a expectativa de que os leitores apreciem e compartilhem seu trabalho com outras pessoas. Para ele, o principal objetivo é conscientizar, fazendo com que a sociedade compreenda e valorize a cultura indígena. Então, através dessa leitura, a gente quer que eles entendam a gente e, através disso, eles valorizam a gente. Porque quando ele valoriza um índio, ele valoriza todos. Quando a gente mostra uma obra nossa, a gente espera que ele pense assim também. Nossa, veja só, os índios são inteligentes. A gente quer que a nossa literatura possa trazer para a sociedade, professores e alunos, essa forma de entender. Porque o povo no Brasil não entende o mundo indígena. As comunidades indígenas no sul do Brasil estão empenhadas em preservar e compartilhar essas tradições, mas enfrentam desafios significativos como a intolerância. O professor de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC-PR, Rodrigo Alvarenga, diz que a sociedade tem uma visão estereotipada dos indígenas, o que contribui para a disseminação de preconceitos. O indígena é visto na sociedade atual, sim, eles ainda têm uma visão muito generalizada, né? O preconceito é marcado por essa fala que se refere a uma ou outra pessoa ou a uma ou outra etnia, como se fosse todos os povos indígenas, né? Então, isso é a marca de um preconceito. Esse preconceito está relacionado principalmente à ideia de que os indígenas seriam menos racionais. Nos últimos anos, testemunhamos uma maior visibilidade de movimentos indígenas, numa espécie de resposta a tantos ataques aos seus direitos. O indígena, ele tem uma luta histórica no país, desde a tentativa de expulsar
o invasor, e até hoje dão exemplos de como se organizar para lutar pelos seus direitos, né? São realmente povos de muita luta. Os indígenas ocupam cada vez mais espaços que historicamente eram restritos aos brancos, como galerias de artes, livrarias e indústrias musicais. O cantor Juliano Fernandes, que ouvimos no início deste episódio, é um desses artistas que dá voz às lutas indígenas por meio do rap. Então, é uma ferramenta importante para a gente mostrar a nossa resistência, a realidade dentro das aldeias também. Pistoleiros passando, armados, ameaçando. Se vê uma liderança indígena, já chega matando. Já chega matando. Já de hoje, já de hoje, tchau, mururu, de abatânia, de lutar. E assim, chegamos ao final da primeira parte da série especial sobre prioridades e manifestações indígenas do Sul. Na próxima parte, vamos conhecer as formas de manifestação pela preservação da cultura e territórios indígenas. Arthur Zablonski, Beatriz Manguilli, Emilai Aguiar, Manuela Gouveia e Tobias Ditterli, para a Rádio Comunicare. Vamos pra frente e não vamos desistir, porque o nosso lema aqui é lutar e resistir pela demarcação, pelo futuro da nação, pra defender a nossa história e a nossa tradição. O povo indígena sofre, o nosso sangue escorre, vários tiondaros morrem buscando dias melhores, mas a luta continua e nunca vai parar. A cada queda levantamos como as forças pra lutar. Os indígenas têm lutado diariamente para ter espaço e direitos respeitados na sociedade. Para auxiliá-los nesta luta e defendê-los, o Fundo Brasil criou articulações dos povos indígenas. Cada articulação trabalha com foco na região designada, permitindo um trabalho mais focal. A coordenadora de comunicação da Articulação dos Povos Indígenas do Sul, Vanessa Neves, diz que cada região do país tem demandas específicas. Não vou dizer queixas, mas as grandes demandas dos povos indígenas aqui da região sul é por demarcação de território. Então, essa é uma das principais demandas que esses povos têm, né? Ao todo, o sul conta com mais de 200 terras indígenas, a grande maioria não é demarcada. Então, esse é um dos maiores destaques, né? Que é a demarcação de terras indígenas, e depois vem saúde, educação para dentro desses territórios. As redes sociais se tornaram um ambiente que facilita os caminhos para que as pautas indígenas cheguem ao debate público. Eu acho que essas procuras por demandas relacionadas aos povos indígenas, dentro da aldeia ou fora da aldeia, sempre ocorreu, né? A única coisa que mudou, digamos assim, é que aumentou a visibilidade desses pedidos de ajuda, né? Que antes era bem mais difícil a gente contactar alguns indígenas, mas agora com as novas tecnologias, né, com as formas de comunicação que nos aproximou, né, relacionado a essas tecnologias como internet, celular, então isso aumentou por conta disso, né, que a gente conseguiu receber mais pedidos de ajuda e demanda dos povos indígenas. É também pelas redes sociais que comunidades indígenas apoiam umas às outras, por meio de recados, cartazes, discursos e músicas, como relata o cantor Juliano Fernandes. Geralmente a gente tenta mandar assim um recado assim usando as redes sociais, né? Com cartazes, com músicas culturais assim e com algum discurso, né? Gravar um discurso, um vídeo falando em Guarani. Daí a gente manda esses recados assim para quando tem algum movimento ou alguma resistência de alguma comunidade assim. Os movimentos citados por Juliano são referentes à luta contra o marco temporal. O projeto propõe que as terras ocupadas por indígenas depois de 1988 não sejam consideradas suas propriedades. Nesse caso, os moradores poderiam ser retirados do local. O antropólogo e funcionário da FUNAI, Marco Leno, se mostra indignado com os rumores que o debate sobre o marco temporal tomou.
A aprovação dessa tese esdrúxula que não tem nenhum respaldo em nenhuma Constituição brasileira até hoje, ela vai fazer com que seja inviável demarcar qualquer outra terra indígena no Brasil, sabe? Então vai ser um golpe de morte para qualquer população indígena, principalmente aquelas que ainda não conseguiram demarcar seus territórios, entende? Então a gente tem a perspectiva de ter aí, sei lá, 20, 30 populações indígenas que vão ficar para sempre desterritorializadas, porque as terras delas foram roubadas e elas não estavam lá em 88, que é quando vai ser o marco temporal. O marco temporal foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 20 de setembro de 2023, mas foi aprovado pelo plenário do Senado uma semana depois, evidenciando posições divergentes entre os poderes. O professor de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC-PR, Rodrigo Alvarenga, alerta para o risco de aumento de violência contra os povos indígenas. Esse marco temporal que estabelece que as terras poderão ser consideradas indígenas apenas após a Constituição de 1988, né? O que vai implicar num aumento exponencial da violência, porque esses grileiros de terra, latifundiários, vão expulsar à força os indígenas de territórios que eles estão depois da Constituição de 88. E força é o que os povos indígenas têm que ter diariamente. Além da luta para manter seus territórios, eles precisam lutar contra o preconceito. O cantor Juliano Fernandes diz que a imagem dos povos indígenas é distorcida pela sociedade. Porque na visão dos brancos, na maioria, na visão deles ali, os indígenas andam pelado, né? Então eles ficam meio que criticando quando a gente usa camiseta, a gente usa calça, usa tênis. Então a gente recebe muitas críticas também. Segundo o escritor Olívio Jecupé, o preconceito está no meio acadêmico. As pessoas têm aquela visão de que o índio é burro, né? Que o índio é atrasado, que o índio é primitivo. E daí, a partir do momento que a gente começa a mostrar nossas obras, aí a gente sofre outro tipo de preconceito. Mas não pode. Eu que sou branco, nunca publiquei um livro. Como que ele conseguiu publicar? Dados coletados pela Articulação dos Povos Indígenas do Sul revelam a presença de 93 Chetás, 5.000 Guaranis, 7.000 Xoclens e cerca de 30.000 Caigãs no sul do Brasil. Arthur Jablonski, Beatriz Manguilhe, Emilay Aguiar, Manuela Gouveia e Tobias Ditterle, para a Rádio Comunicare.